Em primeiro lugar, queria agradecer à comissão organizadora, figura do Felipe, toda a equipe do Hospital Sírio-Libanês pela oportunidade, parabenizar por um evento tão grande, tão importante como esse, e revendo muitos colegas, né, que é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. O tema que nos foi proposto hoje foi hipotermia no infarto agudo do miocárdio, né? Na verdade, o tema da aula que estava no programa está hipotermia pós-infarto, né? E nós vamos ver que, na verdade, a hipotermia não tem que ser pós-infarto, tem que ser pré-infarto ou intra-infarto, né? Então, é um conceito que a gente vai ter e que espero que, no final, todos vocês saiam, pelo menos, entendendo um pouquinho qual que é a ideia e o que tem de mais atual para a gente discutir um pouquinho. Vamos colocar as primeiras perguntas, então, interativas? A ideia da hipotermia no infarto, obviamente, veio da hipotermia pós-parada cardíaca, né? Então, nossas primeiras perguntas vão ser na hipotermia pós-parada cardíaca, já para depois o Felipe pegar o gancho e continuar explanando e fechar com chave de ouro com o Dr. Sérgio e o Dr. Pedro Lemos discutindo isso tudo. Então, vamos lá. Na instituição de vocês, onde vocês trabalham, existe protocolo hospitalar de hipotermia terapêutica pós-parada? Sim. E ele é aplicado? Sim, mas não é seguido à risca? Não tem ou não sei. Vamos lá, gente. Vamos ver o resultado. Olha que interessante, né? Com hipotermia, isso a gente está falando na parada cardíaca, é uma coisa tão estabelecida, com tanto embasamento científico, que reduz mortalidade, e muitos centros onde a gente trabalha, ou isso não existe nem protocolo, ou isso não é aplicado, né? Vamos ver a próxima pergunta. E no seu hospital, com que frequência essa hipotermia ela é feita nos pacientes pós-fibrilação ventricular? Então, o paciente chegou, teve parada cardíaca em fibrilação ventricular e tem indicação de hipotermia. Tendo ou não protocolo, quantas vezes no seu hospital, qual que é a frequência em que isso é feito? Sempre, a maioria das vezes, raramente ou nunca, independente ou não de ter o protocolo. Vamos lá. Olha que coisa, né? Então, assim, mesmo com uma coisa que reduz mortalidade, uma das doenças mais graves que existem, né? A parada cardíaca, uma das coisas mais dramáticas que tomam a atenção, e aquele trabalho hercúleo, né, no pronto-socorro, do paciente ter que ficar em cima, a equipe toda, e isso salvar a vida do paciente. A gente está vendo que, na maior parte das vezes, a hipotermia não é aplicada, né? Então, a gente está vendo uma dicotomia entre o que a gente tem na teoria e o que a gente aplica na prática. Isso aqui que a gente tem que mudar. É nosso papel a gente agir nisso e mudar, porque isso a gente está salvando vidas dos pacientes. Então, é nossa meta, nosso objetivo que isso seja feito, tá? Então, da mesma forma que na hipotermia pós-parada nós temos benefício de mortalidade, nós pegamos essa ideia e tentamos ver se na pós-parada você tem um salvamento de células, tem uma proteção das células. Será que isso não acontece no miocárdio também? Será que só as células cerebrais são protegidas durante a hipotermia ou não? Será que as células cardíacas também podem ser protegidas, né? Obrigatoriamente, o ACLS incorporou um quinto elo nas diretrizes deles. Então, além dos 4 elos tradicionais, foi incorporado os cuidados pós-ressuscitação, porque viram que, além do habitual, o quinto elo reduz mortalidade. Então, a ideia na hipotermia é a mesma. A ideia é que, na hipotermia, no infarto agudo do miocárdio, você proteja as células na vigência do infarto, como a gente vai ver a seguir, e com isso você consiga reduzir mortalidade a longo prazo, tá? Nós vivemos, a partir da década de 80, a era da reperfusão. O que significa? Com os novos medicamentos, com os trombolíticos, como foi muito bem explanado agora pelos nossos colegas, nós tivemos uma redução importante da mortalidade no infarto do miocárdio com supradesenvolvimento do segmento ST. Então, a mortalidade reduziu drasticamente de 30%, 50%, 30% para 8%. E com o advento da intervenção coronária percutânea, a gente teve um ganho também de sobrevida, em torno de 1%, 2%. Então, os níveis de mortalidade caíram para em torno de 6%. Será que nós chegamos no limite? Será que é isso? A partir de agora não dá para melhorar? Ou tem mais o que fazer? A ideia é essa. A ideia é a gente não parar, a gente conseguir fazer algo a mais, que a gente salve mais vidas e, com isso, consiga dar o melhor tratamento possível para o paciente. Então, uma das ideias é fazer hipotermia durante o infarto agudo do miocárdio. Por que hipotermia? Qual que é o racional dessa hipotermia? O que é tão bom na hipotermia que a gente está falando tanto? Tem várias evidências de que a hipotermia reduz o tamanho do infarto,
reduz o metabolismo do miocárdio de todo o corpo. Por quê? Porque ele reduz a demanda de oxigênio pelo músculo cardíaco, melhora a retenção de ATP e prolonga a viabilidade dos tecidos, reduz a resposta inflamatória, a agregação plaquetária e, com isso, aumenta a eficácia miocárdia, a performance cardíaca. Vários estudos experimentais já demonstraram que a indução de hipotermia antes da reperfusão reduz o tamanho do infarto. Tá? E, entretanto, isso ainda não está sendo aplicado muito na prática clínica. Por quê? Não só porque as evidências ainda são frustras, como também porque nós não temos equipamento, tecnologia, não tínhamos até então, tecnologia para fazer esse tipo de hipotermia na velocidade com que o infarto agudo do miocárdio exige, né? Então, vocês podem ver aqui nesse esquema, nessa figura. Então, imagina que o paciente está com infarto nessa região toda essa área de risco, né? E a tendência natural, a história natural da doença, que essa área vá morrendo, né? As células vão morrendo, vão infartando, essa região vai fibrosando e fica completamente fibrosada e sem contratilidade. Isso vai levar à insuficiência cardíaca e aumento da mortalidade desse paciente. Se por acaso alguma coisa for feita e a gente tiver uma proteção neste momento, então enquanto o paciente está infartando, pode ser que essa área de fibrose, essa área de necrose seja menor e com isso você tem um salvamento do miocárdio, você tem uma contratilidade daquela região, diminui a insuficiência cardíaca e no futuro diminui a mortalidade desses pacientes. Estão vendo aqui cortes, né, no coração de animais, mostrando. Então, imagina um infarto anterior extenso no paciente. Então, a história natural da doença é que toda essa região aqui fibrose, vocês estão vendo um infarto transmural com grande área de necrose, e depois evoluindo para uma região, caso seja feita algum tipo de proteção de reperfusão, por exemplo, uma angioplastia, essa área toda de fibrose, com a angioplastia, com a reperfusão, você vai ter toda essa área de salvamento do miocárdio. E se você associar essa angioplastia, essa reperfusão coronária, a algum tipo de cardioproteção, você vai ter um salvamento ainda maior. Então, vocês estão comparando essa região que tem fibrose com essa região sem fibrose. Você vai melhorar a contratilidade e melhorar os desfechos desse paciente. Aqui mostrando um gráfico, mais uma vez, né, um infarto, um paciente em normotermia, e a hipotermia, que é uma das formas de proteção miocárdica, e com isso toda essa região de fibrose teve um salvamento, teve uma proteção, e com isso, nesse estudo experimental, houve um salvamento miocárdico. Se vocês não gravarem nada da aula, esses próximos 2 slides, se vocês entenderem, eu já estou feliz, já estou satisfeito. Isso aqui é o que a gente chama da lesão de isquemia e reperfusão. Todo mundo já ouviu falar aqui em cima de isquemia e reperfusão. Por que a gente fala tanto nisso? Qual que é a importância da isquemia e reperfusão? O racional, o conceito é o seguinte: imagina um paciente que essa aqui é a linha do tempo, tá? Então o paciente vai ter uma parada cardíaca aqui, ele vai ter um retorno do pulso depois das compressões torácicas, drogas aqui. Isso aqui é a linha do tempo do que vai acontecer com o cérebro dele, com as células do cérebro dele. Então, vocês estão vendo que a região da área dessa curva é uma região pequena. Então, durante a isquemia, a perda de células é pequena. É só isso aqui que perde células durante a isquemia. É só essa região aqui que você perde durante a isquemia. O que acontece depois é, durante a reperfusão, você tem uma área bem maior de perda de células. E olha essa reperfusão tardia. Tardiamente, depois que você tem a reperfusão, a morte celular continua em grande escala. Então, você tem uma perda celular pequena durante a isquemia, um pouco maior na reperfusão inicial e muito maior na reperfusão tardia. É aqui que a gente tenta fazer hipotermia para proteger as células e evitar que você tenha uma morte celular. Aqui é a mesma coisa. Imagina aqui as células do coração, tá? Então, você tem aqui o tamanho do infarto e aqui a linha do tempo. A tendência natural durante o infarto é que as células vão morrendo. Se isso não for nada feito, as células continuam morrendo e olha o tamanho do infarto que você vai ter. Olha a quantidade de células que vão morrer. Se você fizer angioplastia e tiver uma reperfusão, olha o que acontece. Inicialmente, com a reperfusão, você vai ter um aumento de morte celular. Então, você vai ter um aumento que depois estabiliza. Tá? E se você tiver algum tipo de proteção miocárdica com reperfusão, você consegue estabilizar, fazer com que essa curva, em vez de aumentar a morte celular, você estabilize as células, você proteja as células e, com isso, você reduza o tamanho do infarto.
Colocando isso, então, vamos dar uma passeada entre alguns estudos que já foram feitos sobre a hipotermia durante o infarto e vamos ver quais foram as conclusões deles, que são bastante controversas. Então, vamos lá. Esse estudo aqui, QMI, que foi apresentado no TCT em 2003, mostrou que nos pacientes que foram submetidos à hipotermia e à normotermia durante o infarto com supra, então o paciente chegava com infarto com supra, era submetido ou à hipotermia ou à normotermia e era feita a angioplastia. E comparando esses dois grupos, viram que não havia diferença entre os grupos. Tanto o grupo da hipotermia quanto da normotermia tiveram a mesma quantidade de células, área de infarto, um tamanho bem semelhante. Mas não falou que isso é bom? Por que esse estudo não foi positivo? Esse estudo não foi positivo porque a tecnologia, naquela época, não era suficiente para resfriar as células a ponto de que, no momento da reperfusão, você tivesse uma proteção miocárdica. Então, eles viram que um subestudo, uma subanálise desse estudo, mostrou que nos pacientes que, no momento da reperfusão, estavam com uma temperatura do corpo inferior a 35 graus, nesse subgrupo de pacientes, você teve, então, um ganho estatisticamente significativo, de redução do tamanho do infarto. Então, isso aqui é o tamanho do infarto dos pacientes submetidos à hipotermia e aqui nos pacientes com normotermia. Ou seja, com a hipotermia, pacientes abaixo de 35 graus, você teve um ganho de células miocárdicas. Portanto, a chave para o sucesso, de acordo com esse estudo, seria atingir o resfriamento suficiente antes da reperfusão e é necessário realizar o resfriamento bem rápido e iniciar a hipotermia o mais rapidamente possível para que você tenha algum benefício nesses pacientes. Esse outro estudo aqui, o TIO-MI, também feito com esse catéter, até então de uma empresa que foi comprada por uma empresa diferente atualmente, e foi feito também, apresentado no TCT esse trabalho, randomizou os pacientes, tanto para hipotermia com angioplastia, quanto para pacientes que foram submetidos à angioplastia sem hipotermia. Então, a mesma coisa, angioplastia. Um grupo tinha hipotermia, o outro grupo não tinha hipotermia. E o que eles viram? Mais uma vez, viram que não houve significância estatística. Por quê? Porque o paciente demorava muito para ser resfriado. No momento da reperfusão, você não tinha proteção miocárdica ainda. Agora, o subgrupo de pacientes com temperatura abaixo de 35 graus, nesse estudo também mostrou que houve benefício. Então, tiveram uma proteção miocárdica quando o paciente já estava suficientemente resfriado no momento da reperfusão. Teve um estudo que foi apresentado recentemente, acho que foi ano passado, no Congresso Americano também, pelo Dr. Greg Stone, mostrando a hipotermia induzida por cateterização peritoneal. Então, eles faziam a cateterização peritoneal, injetavam líquido gelado na barriga do paciente para ele ser resfriado bem rapidamente. Com isso, eles conseguiram realmente resfriar o paciente rapidamente, só que o desfecho também mostrou que não houve diferença nos grandes eventos, no MACE, né, em morte, infarto e revascularização do paciente. Entretanto, esses pacientes tiveram muitos eventos adversos, eles tiveram muitos índices de arritmias, de trombose de estente, de infarto, enfim. Houve muitos efeitos adversos com essa hipotermia realizada por via peritoneal. Portanto, ela foi proscrita, não é indicada a hipotermia peritoneal nesses pacientes, porque o número de eventos adversos não justifica você fazer um ganho pequeno de miocárdio, se houver, né, que nem foi demonstrado nesse estudo. Portanto, quais são os principais problemas quando você faz hipotermia no infarto? Então, você tem que ter um tempo necessário para fazer o resfriamento e você não pode postergar o tempo porta-balão. Você não pode atrasar. A gente já tem 90 minutos para tempo porta-balão para poder resolver a vida do paciente e fazer angioplastia. Você não pode postergar isso mais só para fazer hipotermia. Então, nesses 90 minutos, tudo tem que ser feito. Então, você tem o tempo restrito para induzir hipotermia e fazer com que o paciente possa ter esse benefício. Portanto, são necessários dispositivos mais potentes que façam a hipotermia muito rápida, em 15, 20 minutos, e aí você consiga a proteção necessária para o momento da reperfusão do paciente. Houve esse estudo aqui, também publicado em 2010, de uma equipe da Suécia, o Land Trial, que aí sim conseguiu induzir hipotermia num tempo um pouquinho mais rápido. Então, em aproximadamente 30 minutos, eles conseguiam induzir hipotermia a 35 graus dos pacientes. E nesses pacientes, eles conseguiram ter
uma redução de tamanho de infarto. Então, analisando as imagens em ressonância cardíaca, eles viram que com os pacientes resfriados rapidamente, houve uma redução do tamanho do infarto. Foram só 19 pacientes, mas mesmo assim foi um resultado significativo e isso gerou uma série de novos estudos que estão em andamento para ver se realmente existe esse benefício ou não. Esses estudos todos e essa análise toda de fisiologia levou a um questionamento, a confecção de um editorial feito por por esses doutores aqui, Hansen e Yellon, nesse jornal em 2013, questionando: será que nós não estamos negligenciando a hipotermia nos pacientes com infarto? As evidências clínicas, as evidências fisiológicas são muito fortes, mas a prática clínica é muito pouco aplicada. Então, no editorial, resumindo o que ele falou que a hipotermia é o melhor tratamento consistentemente efetivo para a redução do tamanho do infarto em estudos pré-clínicos. Portanto, nós devemos fazer novos estudos com novos dispositivos, tentando aplicar isso na prática clínica, fazer a translação desses estudos. Tá? Portanto, concluindo, a hipotermia é segura e é bem tolerada no infarto, o resfriamento persiste como uma hipotermia adjunta promissora à terapia de reperfusão no infarto. É necessário um tempo suficiente de resfriamento antes de você reperfundir. Se você não resfriar o paciente na temperatura ideal, você não vai ter benefício. Não adianta nada fazer hipotermia depois de você abrir a artéria, tem que ser feita antes de você reperfundir o coração. E existe um tempo suficiente de resfriamento factível com dispositivos endovasculares novos, mesmo dentro dos 90 minutos do tempo porta-balão. Tá? Quais são as perspectivas para isso? Então, qual a temperatura ideal de resfriamento? Será que nós sabemos qual que é essa temperatura? A gente não tem ainda o número. Qual que é o número mágico? Não sabemos. Não sabemos nem direito em hipotermia pós-parada, imagina em hipotermia do infarto, que as evidências são muito mais escassas. Qual a duração ideal do resfriamento? 3 horas, 1 hora, 5 horas, 24 horas? Também não sabemos. Melhor método de resfriamento? Será que é endovascular? Será que é por solução gelada? É realmente necessário aplicar a solução salina antes de fazer a hipotermia, como é preconizado pelas diretrizes? Também não sabemos. Melhor forma de reaquecimento, ativo ou passivo? Fica a dúvida. Será que há um aumento de trombose intra-stent nesses pacientes? Naquele estudo do intraperitoneal, houve um aumento da trombose. Será que foi pelo método que foi feito ou foi pela hipotermia que isso aconteceu? Também não sabemos. E temos que estudar os efeitos fisiológicos dos medicamentos, como o professor Nicolau falou e todos os nossos, o doutor Otávio e todos os antecessores falaram, saber se esses efeitos fisiológicos dos medicamentos durante a hipotermia é o mesmo que os efeitos que acontecem durante a normotermia. Com isso, foi desenhado um estudo pioneiro que está sendo conduzido no INCOR pelo professor Pedro Lemos e pelo professor Sérgio Timmerman, que é o estudo CUEMA-INCOR, em que serão randomizados pacientes para terapia endovascular, hipotermia endovascular, comparada à normotermia. Então, o paciente chega no hospital e ele é randomizado, ele vai ser submetido a uma angioplastia primária, ele é randomizado para hipotermia ou para normotermia. Tá? Já temos 10 pacientes incluídos nesse trabalho, e essa aqui é um exemplo da curva que nós temos. Então, vocês estão vendo que a temperatura do paciente chega mais ou menos uns 36 graus, em 18 minutos, essa temperatura cai abaixo de 33 graus. Então, a gente finalmente tem uma tecnologia que consegue resfriar o paciente rapidamente. Então, a hora que você faz angioplastia primária sem atraso nesse procedimento, a temperatura do paciente já está bem baixa. No nosso caso, a gente está mantendo a temperatura durante 3 horas em hipotermia e depois fazendo um reaquecimento ativo desses pacientes. E, com isso, nós estamos vendo que isso está sendo factível, está sendo bem aplicado, e estamos conseguindo fazer essa hipotermia. Só falta agora analisar as ressonâncias desses pacientes para ver se a gente está tendo benefício ou não nesses casos. Tá bom? Vamos fazer a última pergunta? Então, a opinião de vocês. Durante a realização de hipotermia terapêutica, tanto cardíaca quanto pós-parada cardíaca, quais são as principais indicações para o encerramento da hipotermia? A, arritmias malignas. B, coagulopatias. C, sangramentos maiores. Ou D, todas as anteriores. Vamos ver a resposta? Muito bem. Então, assim, a grande maioria falou todas as anteriores. Realmente, algumas das indicações para nós pararmos o procedimento de hipotermia seriam essas. Né? Arritmias malignas, coagulopatias e sangramentos maiores. A segurança do paciente sempre vem em primeiro lugar. Primeiro, sempre pensar em segurança para depois pensar na eficácia do procedimento.
Ok? Pode passar o próximo. É isso aí. Muito obrigado, pessoal.